Fala pessoal, falar um pouco sobre manutenção de hot end, tá? Limpeza de bico da CR10, da Ender 3, da CR10S. Eles, pelo menos as que eu conheço, utilizam esse tipo de bico, tá? Esse tipo de bico ele tem muito problema de entupimento, mas 90% deles não é entupimento do bico em si, tá? É entupimento devido a um jogo que acontece aqui no tubo PTFE. Eu vou mostrar para vocês. Para desmontar, vocês vão precisar de algumas pequenas chaves aí, chave Allen, tá? Que ele tem dois parafusos aqui na parte de baixo, que eu já soltei. Tá? Provavelmente, quando você tirar ele da máquina, esse conjunto aqui, para desmontar ele vai ter que estar aquecido, porque vai ter plástico derretido e trava o bico, trava tudo. Então, para tirar bico, tirar essa parte, eu aconselho tirar na máquina direto, tá? Põe para aquecer até 100 graus e faz essa manutenção aí. Você vai precisar ou tirar com alicate, alguma coisa assim, ou chave canhão, vem aqui, solta o bico e pronto. Tá. Tirando o conjunto, você tem um parafuso aqui que desprende o hit brake. Tá? Sairia assim. O meu sai fácil porque tá limpo já. Como funciona esse cara? Eu tenho o bico, são 3 partes. Bico, bloco de aquecimento e o hit brake. Então, o hit brake ele serve para isolar a temperatura alta do resto do filamento. Senão você ficaria com o filamento mole e não teria pressão suficiente, entupiria tudo lá dentro, não teria pressão para poder empurrar nessa parte quente. Tá? Esse cara, vou soltar aqui. Vou para lá. E esse cara estaria aqui. Tá? É um radiador de temperatura, tá? Um radiador de calor. Então, esse cara está inserido aqui. Você tem a ventoinha aqui em cima, o cooler, esfriando essa área. E essa área aqui permanece quente. Problema que acontece nessa parte aqui. Tá? Um deles é essa montagem errada. A pessoa não encosta totalmente o bico no bloco. Isso você tem perda de temperatura, acaba provocando mais entupimento aqui. Tá? Então, certo é você travar aqui. Tá? Em alguns casos, não consegue travar. Esse aqui é um desses casos. Tá? O plástico vazou dentro da rosca. E mesmo que você troque o bico, ele chega aqui e não vai mais. Tá? Não chega mais até o fim. Então eu fico com esse espaço entre um e outro. O que eu faço aqui é utilizar um parafuso de inox aqui M6 e faço a limpeza dessa rosca. Tá? Você vai precisar de uma outra chave e tal. E aí eu faço a limpeza da rosca. Pode ser que você precise de um alicate aqui para segurar o bloco. Está indo de boa. Acaba caindo sujeirinhas aqui da rosca. Feito isso, meu bico tem que encaixar e chegar até o final da rosca. Opa, legal. Tá? Eu vou emular aqui
Por que tem que chegar até o final? Porque esses caras têm que trabalhar encostado um no outro. Isso aqui tem que estar muito bem encostado. Ele tem que se travar e não ter vazamento de plástico. Tá? Muitas vezes o cara monta um pouquinho fora aqui, há um vazamento de plástico e aí começa toda a merda, cara. Começa a entupir, o cara desentope o bico, acho que é o bico, não é? E esse é um dos causadores. Então, quando eu montar o meu bloco, eu tenho que chegar aqui e ele chegar até o ponto, vamos pôr naquele que é novo. Tá? Ele passa até do outro lado, tá, cara? Mas o certo não é isso. O certo é colocar o bico. Normalmente o bico de modelo certo para sua impressora. E fazer o travamento, tá? Desse cara aqui. Eu viria com o alicate aqui, dou uma travada aqui. Aí eu sei que travou nesse cara. Tá? Esse é um dos problemas, tá? É o cara deixar esse espaçamento entre um e o outro. Tá? Isso aqui acontece muito. Outro problema, o tubo PTFE, depois de montado, ele tem que entrar por toda essa parte do heat break e encostar aqui no bico. Tá? Porque também, se eu não encostar no bico, dentro do heat break vai ter um espaço e vai ser preenchido por plástico quente e vai entupir também. Tá? Então, esse cara aqui, uma das coisas é ele chegar lá dentro e você, depois de montado, apertar bem e parafusar bem, ele ficaria bem encostado, diminuiria a chance de vazamento, tá? E de entupimento também. O que ocorre? Quando há esse vazamento, normalmente fica plástico carbonizado aqui dentro. Tá? Esse aqui eu acabei de limpar. Fica partes de plástico aqui dentro. E você tem que limpar, porque senão na hora de trocar o PTFE ele não vai passar com essa facilidade, causando obstrução. Então, com uma broquinha de 3,5 milímetros, vem aqui e fica passando aqui na mão mesmo. Esse aqui ainda está até saindo um pouquinho de sujeira ainda. E estaria pronto para usar novamente, não precisaria comprar outro. Tá? O bico, esse aqui no caso, está com plástico ainda dentro, eu não limpo, tá? Porque ele não está entupido. O problema do entupimento foi aqui em cima. Tá? Uma coisa que eu costumo fazer também, com uma lixa, eu lixo esse cara passando em cima da lixa para essa área aqui ficar bem plana, sem nenhuma rebarba, sem nada, para que eu tenha um melhor acoplamento entre um e o outro, tá? Que encoste bem entre um e o outro. Tá? Na montagem, então, eu tenho que chegar esse cara e encostar um no outro. Tá? O que acontece de entupimento na Ender e na CR10 é isso aqui. Dentro desse acoplador aqui, tá, dessa porca aqui, tem umas garrinhas para segurar o PTFE. Tá? E com o movimento, essas garrinhas, né, que você está imprimindo lá, ela começa a fazer esses rasgos. Tá? E aí esse PTFE fica com jogo, automaticamente vai ter jogo aqui dentro. Tá? Você imagine aqui dentro, esse PTFE se movendo para cima e para baixo, uma hora entra plástico aqui dentro e aí acaba entupindo o sistema. Tá? Acontece de entupir toda essa parte do sisteminha aqui. Então, certo é cortar o PTFE, jogar esse pedaço fora e fazer a montagem novamente. Tá? A montagem, eu encosto no bico, dou uma pequena travadinha. Se você não tiver chave, vai um alicatinho mesmo. Tá? Uma pequena travada. Monto o heat break depois de limpo.
encostou, eu dou uma pequena travada. Então eu sei que o sistema está preso um no outro. Eu estou com a rosca limpa ali, tudo bonitinho. Tá? E aí eu viria com, depois de montado, aqui na área, tudo, colocaria, deixa eu soltar aqui o meu PTFE. Ok. Tudo travadinho, tudo bonitinho, está lá montado com os parafusos. Colocaria ele na máquina, aqueceria até uns 70 graus, daria um reaperto no bico, tá? E aí sim entraria com o tubo PTFE. Tá? O tubo PTFE, esse corte aqui, tem que estar bem reto. Tá? Se ele tiver algum ângulo também, aqui na hora que eu colocar aqui dentro, ele não vai encostar perfeitamente, vai vazar plástico, você vai usar pouco tempo e vai entupir. Então eu viria com o tubo PTFE, lá montado na máquina quente, eu empurraria até o máximo aqui e colocaria a trava. Essa é a montagem típica que a gente utiliza para esse modelo aqui. Aí tem um americano, que eu vou colocar um link aí, que fez uma peça que eu estou usando e está funcionando muito bem. Ele colocou no Thingiverse lá a peça que ele fez. Que contempla no quê? Nós temos um tubo PTFE cortado que vem até lá embaixo. E tem um acoplador que ele desenvolveu que faz com que esse tubo PTFE não tenha jogo. Né? Ele não fica na parte mecânica de movimento do coisa, ele fica preso. Então eu substituo não porque esse cara vai vir também, mas essa porca aqui feita tem que ser feita em ABS ou material mais resistente à temperatura, tá? Eu utilizo aqui dentro. Esse tubo PTFE vai encostar aqui quando eu parafusar, tá? E não vai ter jogo aqui dentro. Então, teoricamente, e na prática também funciona bem, dura mais tempo. Esse PTFE aqui fica encostado e evita o vazamento de plástico no sistema e demora mais para entupir. Aí eu venho com o acoplador normal, engato aqui e venho com o cara aqui, engato esse cara. Então também economiza até esse cara, porque ele pode até ter esses rasgos aqui que não vou trocar. Não tem problema esse jogo, tá? O cara sacou aqui, foi uma solução muito boa. Ele fez uns furinhos nas peças que na mão você não consegue, mas com uma chavinha você vem e faz a rosca aqui funcionar, tá? A única dificuldade aqui é que de sistema para sistema, eu tenho duas máquinas aqui, os tubos PTFE são de comprimentos diferentes. Então você tem que descobrir aqui o comprimento certo que chega até o final lá, tá? Seria, no meu caso, é esse comprimento aqui. Tá? Outra maneira é tentar ajustar aqui o parafuso aqui, deixar ele mais ou menos solto, depois você prende. E esse cara tem que empurrar, ele tem que encostar aqui dentro, no fundo, né? E ser suficiente para encostar no bico lá embaixo. Cara, isso daqui foi a melhor solução até o momento. Eu fico muito tempo sem desentupir bico. Lógico, eu não trabalho muito com material quente, por ser uma impressora aberta, né? Então eu trabalho mais com PLA. Então o tubo acaba durando mais. Aqui até usei um tubinho melhor qualidade, né? Por outro lado também é um problema, né, usar esses tubinhos de melhor qualidade. Os furos são mais perfeitos e aí a gente acaba comprando filamento de baixa qualidade, que ele é um pouquinho mais, o diâmetro tem variação e acaba entupindo. Então
muitas vezes é bom usar esses tubinhos mais vagabundo, nesse caso aqui. Mas funciona muito bem. Eu espero que vocês consigam fazer também esse tipo de adaptação. Eu vou deixar o link aí. Espero que ajude alguém. Eu vejo muita gente reclamando de entupimento, dá trabalho mesmo. Eu normalmente tenho 3 ou 4 bicos já pronto. Entupiu, eu vou lá, troco e deixo de lado para que eu faça a manutenção depois. Tá? Quando eu falo bico, é o conjunto inteiro. Tá? Eu troco o conjunto inteiro de todas as máquinas. Então eu procuro ter sempre um conjuntinho de hot end pronto para várias máquinas aí. Ok? Espero que ajude aí. Desculpa a qualidade de vídeo, não sou bom nessa parte aí, mas a parte técnica eu acho que é legal. Tá? Valeu!